Boa noite, mais uma vez estamos aqui para poder fazer uma pergunta a vocês, né? Se Jesus, ele anulou a lei ou tornou a lei plena, né? E vamos começar com um versículo, com o capítulo 10, versículo 16 de Hebreus, né? Vamos lá, Miguel, lê lá pra gente. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz Adonai. Porei minha lei em seu coração e a escreverei em sua mente. Então esse texto é um texto que está na Nova Aliança, né? Em Hebreus 10, Nova Aliança. E o que a gente pode buscar como base, né? Esse texto. Que lei é essa que ele escreve na tábua dos nossos corações, né? Se em muitos lugares, né, se acredita que a lei não tem mais necessidade de ser cumprida, né? A gente não precisa mais olhar para a lei, né? As pessoas até acrescentam, né? Poxa, não estamos mais debaixo da lei. Nós não precisamos mais viver na lei. Quem é que falou que era para escrever na tábua do coração? Que lei é essa que é escrita na tábua do coração? Não, para mim é a lei lá de Moisés, que foi dada a Moisés. Mas quem é que manda, que fala que vai escrever no coração? É o Eterno. É Deus. Mas a gente precisa pegar essa... na verdade, a gente precisa saber quem foi que falou. Então vamos ler Jeremias 31. Quem é que está falando? Né? Aqui é o próprio Deus falando. O próprio Deus falando. Inspirando profetas, né? O próprio Deus escreveu, né? Escreveu na tábua do coração. Tipo, vou gravar lá, não mais na tábua, lá de pedra, mas agora no coração. Quer dizer, foi Deus que fez isso. Tem alguém que tem o poder de tirar isso? Pois é. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. E eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Só que você vê claramente o mesmo texto várias vezes, Hebreus, o autor de Hebreus citando, e a gente vai ver também em outros lugares outras pessoas citando reafirmando esse texto lá. Sim. Até porque torna-se a falar que não existia a segunda aliança, né? A segunda aliança nesse tempo. Então, quando o autor de Hebreus está comentando aqui, está comentando sobre os livros, sobre Jeremias, está escrito em Jeremias. Então, ele foi lá atrás, pegou em Jeremias e falou, esta é a nova aliança que farei com você. Então, é uma profecia, né? É uma profecia que se cumpriu em Jesus, a gente pode dizer assim, porque é através de Jesus que temos a lei. Exatamente, né? A aliança se cumpre nele. Pô. Só que de Deus. É uma pergunta até meio ofensiva para alguns, né? Mas, por exemplo, tem como eu receber a lei de Deus transgredindo as leis do Senhor? Porque a palavra fala que o Espírito Santo só habita em um lugar santo, né? Não, transgredindo a lei, você não recebe a lei, né? Você recebe a lei. Receber transgredindo? Como assim? Porque, por exemplo, muitos acreditam que a lei, ela caducou, que não tem mais necessidade de... porque quando as pessoas falam que a primeira aliança já não vale mais, ele está anulando, se nós estamos com a razão, né? Eles estão anulando tudo aquilo que Deus entregou ao homem. Está anulando tudo que o Criador fez, tudo que o Criador... Ou seja, a saída do povo lá, o início de tudo, simplesmente pega tudo e vira um livrinho de história, só para contar a historinha. É como se fosse assim, nós não fazemos nenhuma... Não temos vontade nenhuma de conhecer essa história lá do passado, não. Pois é, só que o que a gente consegue ver dentro das escrituras é que não tem como entender a segunda aliança sem a primeira. Por isso que tem tantas ramificações aí. Então, porque as pessoas ela não conseguem, tem coisas que lê e interpreta sem ter um apoio básico, né? Sim. Que é o apoio... gente, é uma confirmação. A confirmação, porque as leis de Deus, você está falando, as leis são do Eterno. Dado ao homem. Foi ele que deu, foi ele que ditou para Moisés como fazer o tabernáculo. Aí as pessoas não sabem quem é o tabernáculo. O tabernáculo é o próprio Jesus. A gente vai falar disso agora, mas como entender Jesus sem entender isso? Não tem como entender. Aí, mas é por isso que estão seguindo um Jesus aí equivocado aí. É por pega-se superficialmente, te dá uma interpretação
que a gente consegue ver muitas vezes equivocado, há muitas pessoas, muita gente que entende, porque consegue ver lá. Sim. Não, e uma das coisas que assim contribuiu para que a gente pudesse estar falando um pouco sobre os nossos estudos é o quê? Verdadeiramente ver que tem pessoas que pensam como a gente, né? Sim, que não somos os únicos, né? Sim, só Elias lá, lembra lá de Elias? E isso trouxe assim um refrigério, né? Pô. Para os nossos corações, por quê? Porque tudo que você fala de Deus, tudo que você fala da palavra, né? Sempre tem alguém para poder apontar ou dizer que você está errado, né? A gente não está aqui para dizer que as pessoas estão certas naquilo que elas vivem, mas a gente está aqui para apontar o nosso viver, aquilo que Deus tem nos revelado, não é isso? Ou pelo menos para mostrar aquilo que a palavra revela, que Sim, não é nossa, é de sim. Deus, e quem quiser ficar com isso vai ficar, quem não quiser vai ficar com o que está aí. É uma das coisas que a gente Que é mais nunca ouviu fácil. falar, uma das coisas que a gente nunca ouviu falar, né, da maneira como é falado, é o quê? É que a gente pega, né, Jesus falando de algo ainda estando vivo. Sim. Isso aí é interessante você... Por Fala quê? mais Porque disso aí. quando ele fala assim, olha, era necessário que eu padecesse, era necessário que eu sofresse, né? Porque já está escrito lá na Torá, está escrito lá em Moisés, está escrito, né, nos profetas, nos salmos. Só que ele está falando para esse povo, né? Vamos botar assim, dá nome, né? A Israel daquele momento, onde Jesus ele estava vivo, ele está falando, olha, eu vim, está escrito lá, ó, vocês não estão vendo. A gente nunca viu ninguém falar disso. O que a gente ouve falar é o quê? João 3,16, né? Que as pessoas falam, né? Deus deu o seu único filho, né, unigênito, para que todo aquele que nesse crê, né, tivesse vida eterna, né? Só que até chegar ao João 3,16, né, que isso é um fato, todo aquele que crê hoje em Jesus Cristo, né, ele é salvo, mas como é crer em Jesus e ser salvo sem conhecer Jesus? Não tem que caminhar com ele. Não tem que caminhar com ele. Não caminha com a pessoa sem conhecer. Não tem como. Então, o que acontece? Deus ele entrega a lei a um povo, aí esse povo ele não se mantém fiel à lei. Aí o Senhor vai e, a gente pode dizer assim, o Eterno, né? Ele vai e manda o Filho dele para poder trazer vida àqueles que estavam mortos. Quem é que estavam mortos? Né? O próprio povo dele, vamos botar assim, Israel, né? E a igreja ela tinha que dar graças a Deus porque a nação de Israel ela não foi... Porque na verdade, quando a gente fala assim, a gente não generaliza. Porque Sim. Nessa época, a gente vê aqui nas escrituras que tinham pessoas que eram muita gente que se convertia. Olhava ele, esse é o Filho de Deus. Sim, literalmente, ele tem que ser uma assim. Então, que reconheceram ele. Mas as pessoas que estavam retentoras da lei naquela época que fecharam os olhos, que a gente sabe que foi uma cegueira de Deus. Então, mas aí o que acontece? Aí como igreja, né, a gente olha para essas coisas, porque tivemos uma influência muito grande de Roma, uma doutrina que veio de Roma, e até hoje a gente tem buscado, né, a tirar as heresias, né? Pois a gente tirar aquilo que de fato foi estabelecido como verdade. E infelizmente é um império que continua. Sim, é um sistema. Um sistema. Vou botar império, né? Sim. Porque ela continua, a Roma daquela época continua hoje imperando em muitos lugares. Até porque muitas coisas que eles colocaram à mão continuam retidas até hoje para o povo. Interessante de Deus. Que a gente vê que é algo altamente espiritual. Por quê? Porque o que foi inserido dentro da palavra, vamos botar assim, inserido, e tem uns textos que você lê e fala, pô, como entender isso aqui, né? Porque claramente se fala uma coisa, mas a gente sabe que é outra, porque a palavra está vindo lá de trás, eu estou vindo fundamentado desde lá do início. Eu não venho aqui, leio um versículo e ele me faz minha cabeça. Se deu um versículo na primeira aliança que contradiz com aquilo que está escrito na primeira aliança, a gente precisa colocar os dois em pés atrás. Por quê? Porque você tem lido e buscado zelo na Torá. Você tem uma referência. Na Bíblia, vou botar assim. Do início, eu estou lendo lá, então estou lendo. De repente, um versículo... Poxa, esse versículo está falando claramente isso, mas espera aí, mas como assim?
esse versículo contradiz o que está escrito aqui. É. Aí eu tenho que ver o quê? Eu tenho que ver o contexto disso para poder entender. Que é o que o pessoal não faz. O pessoal lê Então, isolado e fica perdido. Isolado, não vê um contexto do que está acontecendo, porque não se deixa enganar, porque senão, poxa, quem seria o nosso Deus, né? Não, e a Vou coisa... dar uma palavra para você que foi alterada por muitos, né? Mas que você não tem condição de entendê-la. E a coisa mais... E a É coisa... pelo Espírito. É, Claro. e a Não coisa deixa enganar. mais, e a coisa mais é aquilo que mais me chama a atenção é o quê? Porque Jesus Cristo ele pega e fala assim, não mudará quer dizer, não cairá um tio, nem um traço Isso é falado Não várias segura. vezes. da lei. Até que Aí- tudo se cumpra. Aí, não sei por que cargas d'água, não sei o que acontece, que as pessoas, né? Tem um outro Qual é a versículo fortíssimo influência, também, qual Paulo. é a influência, né? Sim. Porque o que acontece? A gente pega esse Hebreus 10, 16, que lei é essa que está sendo escrita na tábua do nosso coração? Sim, que eu li agora Romanos, eu li? Romanos? Não, lê o Romanos não. Lê lá Não, Romanos pra gente ver. Romanos aqui, 11, 27. Ó, 11, 27, ó. De Sião virá o Redentor. Sim. Ele afastará a impiedade de Jacó. Está falando de um povo único. Né? Aham. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar seus pecados. Então, mas que pecados seriam esses, né? Aqueles que a própria o que lei aponta aponta. o pecado do A homem, senão a lei. lei? A lei. É, Porque sem lei, já falamos isso, né? Sem lei, como que eu saberei que estou pecando? Sim. Eu não tenho pecado sobre mim? Não tem. Aí entra aquele jargão, mas, pô, ele já cumpriu tudo por mim? Então, é um negócio assim que fica difícil de... Em Apocalipse está difícil. escrito, aquele que vencer o Ao quê? que vencer, não sei qual a batalha existe. Então, a batalha... Não tem. Então, quer dizer, são perguntas que a gente vai se fazendo, né? E que espero que os irmãos estejam vendo aí, que vão estar caminhando conosco, que nos ajude com as suas perguntas, com as suas respostas. Se os irmãos viram algo que a gente não está falando, porque aqui é uma mesa que a gente senta para ler a Bíblia, a gente fica o dia inteiro lendo a Bíblia e buscando caminhos, então vamos estar só participando, né? Sim. Participando. E de refletir que se a palavra, não é a nossa palavra, está escrito que Deus escreveu as leis na tábua do nosso coração, escreveu Sim. no nosso coração. Sim. Então foi Ele quem fez. E na Bíblia inteira não vamos achar ninguém que tem o poder de tirar isso que Ele Pois fez. é. Que em alguns lugares Paulo trata Né? de circuncisão e incircuncisão. É. Aí o cara lê aquilo ali, circuncisão e circunciso. Viaja. É. E ainda assim, Às vezes ele está falando de circuncisão em Cristo Jesus. Como é Sim. circuncisão em Cristo Jesus se eu não entendo o que é circuncisão? sim. Uhum. Entende? Eu vou entender outra coisa, não tem como entender isso. É. Incircuncisão e circuncisão. No coração e na carne. Na carne é legalismo. É. Eu tenho a lei, mas sou legalista. Jesus veio bater isso. Né? Ele escreveu A na criação tábua do de coração. dogmas que começaram a mexer. Tipo assim, aquele texto que a gente leu ali que aos olhos dos homens, eu sou retentor da lei. Eu que tenho a lei. Eu sou justificado aos olhos dos homens. Olha, para mim, me veem como um justo. É, porque eu estou no local de privilégio, né? Agora, como ser justo sem Jesus? É a Não tem lei como. é a lei que vai apontar Tem como. isso. Hoje não tem como. Você quer ver Paulo falando? Você vê um negócio interessante. Eu vi aqui Paulo falando sobre considerado anátema, mesmo se um anjo de luz vier diante de Sim. ti. Olha só, anjo de luz. Dizendo diferente do que está escrito, Um seja anjo de ele luz vier diante de ti. anátema. Seja ele anátema. É. Ele está falando de quê? O cara vir falar algo do que não está escrito. Então quer dizer que Mas a gente tem um escrito monte aonde? de anátemas no nosso Tem. meio. Não, monte. tá falando. Escrito aonde? Ele está falando, ele tá falando de escrito aonde? Ó, E se alguém achando- falar dessa palavra algo contrário ao que tem dito, que palavra? A palavra De que de ele está Deus. falando? Não, a e o escritura detalhe de- é que as pessoas vivem, né? Parece assim, caramba, é surreal. Porque o que acontece? As pessoas, elas vivem em Deus, têm fé genuína, aí no final de tudo, o que acontece? Com esse texto aí que, Vem um que anátema. Paulo vem e fala de um anjo, né? Sim. Sim. Trazendo Que uma ainda que outra seja um palavra, anjo de né? luz, ainda Sim. fala. Ainda que seja um anjo de luz, mas é Então qualquer quer dizer, um. qualquer um que Ah, traz algo é. contrário às escrituras, que escrituras? Que A escrituras? palavra de Deus. Né? Mas, cara, Em outras qual? versões fala a palavra Mas de cara, Deus. quantos fala anos de veio antes, escritura. depois? Veio não sei quantos anos depois. Poxa, mas ele estava falando já dessa, estava profetizando? Não.
Meu Deus. Ou ele está falando de quê? Ele está falando do que ele se baseava na época, o que eles tinham para abrir na sinagoga lá para ler todo sábado. Se não era aqui de Malaquias, né? Gênesis a Malaquias, não é isso? Então era isso. Então quer dizer, eu acho que o que não está dando liga, vamos botar assim, você falou até uma vez que o barro... o que não está dando liga ao barro é a falta de água. A água é a palavra. Sim. Porque o barro, o vento vem, joga o barro e esparrama o barro. Sim. Mas se você tem que botar água nele, você faz uma casa de pau aqui, igual a gente. Exatamente o que está fazendo. Então o que está faltando, então o que a gente faltando consegue água. ver é que aquilo que a Faltando a primeira palavra. aliança vive tem que, trazer vida para a igreja, que é a palavra, Sim. assim como a igreja que vive Jesus, Sim. precisam eles se convergirem, para poder... Sim. Não adianta da liga certa. se lutar um com o outro. Pelo contrário, você tem que interceder. Sim, lá em Apocalipse O fala, Apocalipse diz que vai ter um interceder, povo orar que segue os mandamentos de Deus e que intercederá por Israel. Isso Pro aí. povo que vai estar lá no Amém. momento passando uma dificuldade. Vamos falar isso no próximo vídeo? Sim, vamos falar no próximo vídeo. Agora, dá o seu like aí, se inscreve no canal para caminhar conosco. Amém, é isso aí. Vamos lá. Na paz.